A sabedoria é como um barco forte, um navio, que pode cruzar o oceano da velhice, doença e morte. É como uma tocha brilhante para a escuridão da ignorância. É o bom remédio para as pessoas adoentadas. Então vamos dar continuidade ao que estávamos lendo a semana passada. Hachidai Ningaku, 8 aspectos de um grande ser, de uma pessoa completa, enorme, grande, sábia. Que faz parte do breve Parinirvana Sutra, né? Que foi o último sermão de Shakyamuni Buda, os últimos ensinamentos que ele deu, né? Já com 80 anos de idade, para quem não estava a semana passada. Shakyamuni Buda, com 80 anos de idade, já muito idoso, sentindo-se mal, percebendo que a sua morte estava próxima, foi indo em direção à casa de seu pai, mas ele acaba adentrando para Nirvana no caminho. E este foi o seu último ensinamento. As 8 verdades de um grande ser humano, os 8 aspectos. O primeiro deles, então, que nós lemos a semana passada, é ter poucos desejos. O segundo é conhecer a satisfação. O terceiro, apreciar a tranquilidade. E o quarto é a prática diligente. E agora nós vamos para os outros 4, né? Isso foi lido a semana passada, foi explicado. E esta semana o 5º aspecto é manter não perder a plena atenção. É interessante essa tradução aqui, diz não perder mindfulness. E eu sempre me lembro de uma jovem que era professora de yoga, que ela dizia assim, não é mindfulness, no Zen a gente trabalha com mind emptiness. Como manter a sua mente vazia de intenções. A mindfulness quer dizer completa, cheia, né? Seria a plena atenção, está em presença pura, mas é uma presença pura que transcende até a ideia de uma pureza de presença, né? Buda disse, para vocês que procuram bons conselheiros, boas conselheiras, e procuram bons auspícios, mantenham a atenção de não perder a atenção. Se as pessoas possuírem tal habilidade, os bandidos da aflição serão incapazes de invadi-los. Por esta razão, vocês devem constantemente regular seus pensamentos e mantê-los no seu lugar em suas mentes. Aqueles que perdem essa atenção, perdem todas as virtudes. Se o seu poder de atenção for sólido e forte, mesmo que você esteja entre os bandidos dos 5 desejos, você não será perturbado por eles. É como entrando num campo de batalha com uma armadura e, portanto, não tendo nada a temer. É interessante, de novo, ele dá um exemplo da sua era, né? Hoje em dia a gente não usa armadura para ir num campo de batalha, né? Às vezes a pessoa que trabalha nas ruas, policiais, né? Mesmo nos exércitos, eles têm uns coletes de proteção, mas não é mais aquelas armaduras de ferro que se usavam no passado, né?
Mas é isso que ele diz, a sua plena atenção, a sua presença, o seu discernimento correto, a sua consciência do que você está falando, fazendo e pensando, impede que você seja invadido, como ele diz aqui, pelos bandidos, pelo assalto, né? Das emoções, das sensações, das provocações, dos desejos, dos apegos, das aversões, né? Sexto, praticar o estado equilibrado de dhyana. Dhyana quer dizer a meditação, né? É o Zen. Viver no Dharma imperturbável é chamado o estado equilibrado de dhyana. Buda disse: se vocês regularem a mente existirá no estado equilibrado. E porque a mente existe no estado equilibrado, você será capaz de saber a forma do Dharma, do surgir e desaparecer de tudo no mundo. Por esta razão, vocês devem constantemente ser diligentes em praticar todas as formas de equilíbrio. Quando uma pessoa obtém um estado equilibrado, a mente não se dissipa. É como o dono de uma casa que dá muito valor à água e atentamente tampa qualquer vazamento. Repara, né? Conserta qualquer vazamento. E praticantes devem ser assim. Para o bem da água da sabedoria, atenciosamente praticamos o estado equilibrado de dhyana e prevenimos qualquer vazamento. Isto é chamado o estado equilibrado. Sétimo, prática da sabedoria, que se chama Shu-Chi-E. Chi-E significa prajna, né? Que é o sexto dos 6 paramitas. Prajna, paramita. A prática da sabedoria. Que o seu ouvir, pensar, praticar e experimentar seja sabedoria. Buda disse: se vocês tiverem sabedoria, vocês não terão ganância nem apego. Constantemente reflitam e observem a si mesmos, e você prevenirá a perda da sabedoria. Isto é ser capaz, dentro do meu Dharma, de obter a libertação. Se não for assim, vocês não serão diferentes das pessoas da verdade. E também diferentes daqueles vestidos em branco. E não haverá nada que possa chamá-lo. Aí são expressões, né? Donin, pessoas do caminho, ou monges e monjas. E Hyakue ou Byakue são leigos e leigos. Prevenir que a sabedoria se perca. Constantemente refletindo e observando a si mesmo. Se não fizerem assim, não há nada que possa chamá-los. A sabedoria é como um barco forte, um navio, que pode cruzar o oceano da velhice, doença e morte. É como uma tocha brilhante para a escuridão da ignorância. É o bom remédio para as pessoas adoentadas. É um machado afiado para cortar as árvores da angústia.
Por essa razão, vocês devem ouvir, considerar e praticar sabedoria e desenvolver a si mesmo. Se um ser humano possuir a luz da sabedoria, apesar com os seus olhos de carne, o ser humano terá a visão clara. Isso é chamado de sabedoria. E o oitavo e último aspecto é: não se engajem em discussões inúteis. Experimentar, ir além da discriminação, é chamado não se engajar em conversas inúteis. Realizar perfeitamente a forma real é não se engajar em conversas inúteis. Buda disse: se você se engajar em todas as espécies de discussões inúteis, sua mente ficará perturbada. Embora vocês tenham abandonado o que é difícil de abandonar, ainda assim serão incapazes de se libertar. Por essa razão, vocês devem imediatamente jogar fora quaisquer discussões perturbadoras e inúteis. Se vocês quiserem obter a alegria da serenidade, vocês devem apenas evitar a falta das conversas, discussões inúteis. Isso é chamado não se engajar em discussões inúteis. São os 8 aspectos da verdade de um grande ser humano. Cada uma delas é equipada com 8. E, na verdade, cá está com 164. E quando nós as estendemos, são incontáveis. Se nós as juntarmos, serão 64. Esses são os últimos ensinamentos do grande mestre Shakyamuni. São as instruções do grande veículo e são o cantar supremo. No meio da noite, no dia 15 do 2º mês. Depois disso, ele não pregou o Dharma mais nenhuma vez. E finalmente ele entrou para Nirvana. Buda disse: vocês devem constantemente esforçar-se, com a mente una, à procura da verdade, da liberação, da libertação. Todos os dharmas do mundo, os que se movem e não se movem, sem exceção, perecem e têm formas instáveis. Parem por um momento. Não falem mais. O tempo passa e eu vou morrer. Esta é a minha instrução final. Assim sendo, discípulos do Tathagata, sem falta, aprendem esta instrução. Aqueles que não praticam e não aprendem, aqueles que não a conhecem, eles não são discípulos de Buda. Porque isso é o olho-tesouro do verdadeiro Dharma do Tathagata e a maravilhosa mente de Nirvana. Entretanto, hoje em dia, muitos não conhecem e poucos foram capazes de ouvi-lo. É devido à mágica dos demônios que eles não o sabem. E aqueles em quem falta as raízes da bondade há muito tempo acumulada, não são capazes de ouvir nem ver essa instrução. Durante os dias passados do Dharma correto e do Dharma de imitação, todos os discípulos de Buda o conheciam, praticavam, aprendiam através da experiência. E agora não existe um ou dois entre 1000 monásticos que conheçam as 8 verdades de um grande ser humano. É lamentável. Não há nada a que se comparar
a essa degeneração dos tempos decadentes. Enquanto o Dharma correto do Tathagata está agora permeando o mundo de 1000 diversificações, enquanto o Dharma imaculado ainda não desapareceu, nós devemos aprendê-los sem falta. Não seja preguiçoso, não deixe para depois. Encontrar o Dharma de Buda, mesmo em incontáveis kalpas, é muito difícil. Receber um corpo humano também é difícil. E mesmo ao receber um corpo humano, corpos humanos nos 3 continentes são os melhores. Significa o Jambudvipa. É o sul da experiência transciente do mundo humano, no qual é mais fácil de sentir os ventos da impermanência, o Purva Videha, que é o leste, e a Paragodana, o oeste. Os 4 continentes, o Tarakuru norte, é o nível imortal habitado por anjos. Por isso que ele não fala do mundo dos anjos, né? Corpos humanos do continente do sul são o melhor de todos, porque podem encontrar Buda, podem ouvir o Dharma, podem deixar a vida familiar e obtêm a verdade. Aqueles que nasceram antes do Parinirvana do Tathagata nunca ouviram nem aprenderam essas 8 verdades de um grande ser humano. Que nós agora somos capazes de vê-las e ouvi-las e aprendê-las é devido ao bom karma de boas raízes acumuladas há muito, muito tempo. Aprendê-las agora, desenvolvermos-nos e desenvolver a vida, vida após vida, e chegar sem falta à suprema Bodhai, ao supremo despertar, e ensiná-los aos seres vivos para que nós nos tornemos os mesmos que Shakyamuni Buda, onde não haverá diferenças. Shobogenzo Hachidai Ningaku, escrito no templo de Eiji, no 6º dia do 1º mês lunar do 5º ano de Kencho. Kencho é 1253, que é o mesmo ano que morreu Dogen Zenji-sama. Dizem que ele morreu no dia 28 de agosto, ou seja, 7 meses depois. E o Ejo, o discípulo de Dogen Sama, escreveu isso no final. Agora, no dia que antecede o final do retiro do 7º ano de Kencho, que é 1255, eu fiz com que assistente monge Gien terminasse de copiar. E ao mesmo tempo eu chequei completamente, de acordo com o texto original. Este foi o último rascunho do meu antigo mestre, já adoentado. Eu me lembro dele dizer que ele iria reescrever todo o Shobogenzo. E assim ele teria completado. E que ele iria incluir novos rascunhos a fim de compilar 100 capítulos. Este capítulo era um rascunho fresco e deveria ser o 20º. Mas depois disso, a doença de meu mestre aumentou mais e mais, tornou-se muito séria. Então o seu trabalho dos originais foi parado. Assim sendo, este rascunho é a última instrução do meu antigo mestre. Que nós nunca fomos capazes de ver os 100 capítulos que ele pretendia escrever, é lamentável. As pessoas que amam e que sentem falta do meu antigo mestre devem, sem falta, copiar este capítulo e preservá-lo.
a instrução final de Shakyamuni Buda e também é o desejo do ensinamento final do meu antigo mestre. Isso foi escrito por Ejo Zenji, que é o discípulo de Dogen Zenji Sama, que o substituiu no mosteiro sede de Eiheiji. Depois do seu parinirvana, no dia 28 de agosto de 1253. Lembrando você que ele nasceu em 1200. Como ele nasceu em janeiro, ele já tinha completado 54 anos, né? Já tinha terminado 53 anos de vida e entrado no 54º ano da sua existência.